que está acontecendo com o Pedro? Só uma correção no VT aí, que a Alcilene acabou dizendo que ele não demonstrou nenhuma insatisfação, muito pelo contrário. Ele vem demonstrando muita insatisfação. O Pedro, ele tá fora do duelo com o Olímpia. É um clima horroroso, tá? Horroroso do Flamengo nessa situação. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Gui Futebol. E no vídeo de hoje, rapaziada, quando o torcedor flamenguista não tem um dia de paz, não é possível. Não é possível. Galera, esse canal aqui é de futebol, eu falo de todos os assuntos, de todos os times aqui, mas como vocês sabem, eu sou flamenguista e, cara, torcedor flamenguista não tem paz, simplesmente. Quando a gente pensou que tava tudo bem, que tava tudo certo, entre Pedro e Sampaoli, tudo bem, Pedro treinou bem, teve vários lances de efeito, Sampaoli surgiu notícia de que ele não ficou perto do Pedro, não, ele não ficou perto de nenhum jogador do elenco, de 70%, 80% dos jogadores do elenco. E agora a notícia que tá saindo é que o Pedro de fato quer sair, quando tudo parecia que tava certo, que tava tranquilo, que ele ia ficar no Mengão. Agora a notícia já é de que ele tá querendo sair. A relação entre ele e Sampaoli se estremeceu. Quando todo mundo pensou que tava boa, se estremeceu. Bom, rapaziada, chega de enrolação, vamos dar uma olhadinha no vídeo de hoje, beleza? Sobre essas notícias que estão saindo do Pedrão. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal Gui Futebol, garanto que você vai gostar. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Agora, ó, tem uma situação que é o que eu tô apurando aqui, tá? Porque Pedro não treinou hoje com o grupo, hein? Não. Mas aí opção. Arrancou dois dentes. Ó, o Pedro, ele tá fora do duelo com o Olímpia, tá? Essa é a notícia aqui de primeira mão, primeira mão não nossa, mas que tá aí nas redes sociais. E a decisão da diretoria foi de tirá-lo do duelo com o Olímpia. Além de aplicar uma multa por não ter ido aquecer. Eu tô apurando aqui, já vou falar com os meus contatos para tentar trazer informação, tanto aqui na Jovem Pan quanto lá no canal Pilhado, porque eu vou correr atrás dessa notícia. Tudo tá levando a crer que o Pedro não vai ficar no Flamengo não, hein? Parece que o clima tá Se bem... treinou, não falou com o Sampaoli, nem se complementar, né? Ah, mas aí isso é normal, né? pô. Os caras não se gostam também. O Pedro Também não é não obrigado. sabe se o Sampaoli também falar com todo mundo. É. Mas o clima tá bem pesado. O clima tá bem pesado, tá? Lá no Flamengo, eu vou apurar aí as coisas, porque parece que o clima tá ficando bem ruim. Bem ruim. Talvez ele jogue no fim de semana, né? Porque o Gabigol tá suspenso contra o Cuiabá. Agora... Mas o clima continuará ruim. É um clima horroroso, tá? Horroroso do Flamengo nessa situação. O Pedro foi suspenso por um jogo e receberá uma multa de 5% do valor do seu salário por não aquecer contra o Atlético Mineiro e uma advertência por faltar ao treino. Com isso, não estará na relação para o jogo contra o Olímpia, nessa quinta-feira, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores. Olha aí, ó. É o que eu falo, é um clima pesado no Flamengo no momento positivo. Galera, eu não entendo essa parada aí de que o Sampaoli não tava perto do Pedro. Eu vi várias notícias aí, né, falando que de fato o Sampaoli, vários treinos ele não fica perto dos jogadores, de 70%, 80% dos jogadores. Ele acompanha de longe, tem alguém cuidando dos treinos por ele. E aí eu fiquei até mais tranquilo, falei, beleza, o cara não tá afastado só do Pedro. Mas aí agora vem essa bomba... Nossa... Isvander, você queria falar? Eu ia dizer que o Flamengo está correto. Eu acho que o Flamengo está correto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aquela agressão foi imperdoável, a demissão foi correta do preparador físico, a decisão de continuar com o São Paulo, eu não sei se por mais tempo, ou virou a página, isso eu não sei. Mas a decisão de continuar com o São Paulo foi correta também, não pode misturar, não pode prejudicar a carreira do São Paulo em função de uma lambança que um dos seus assistentes cometeu.
né? Uma bobagem o que ele fez. Quer dizer, é imperdoável. Então a demissão foi correta. A permanência do Sampaoli também. E o Pedro não pode ser poupado de pagar pelo erro que fez. Tem uma postura silenciosa, sabendo que tinha condições de jogar, ou entendendo que tinha condições de jogar, mas aceitando. O Vampeta, inclusive, brincou num determinado momento, recuando no tempo. Pô, chuta aí o pau da barraca, você joga... Você não brincou, não. É que agora parece que a gota transbordou. Acho que tem muito aí do entorno, sabe? Dos diabinhos que ficam sobre o ombro do cara, buzinando no ouvido do cara. É aquele negócio. Isso agora ele está vendo o tempo passar, não consegue uma condição de titular de um grande time que é o Flamengo, e essa gota d'água aí fez tudo transbordar. Eu acho que seria muito legal se surgisse uma proposta boa para ele, para o Flamengo, porque eu não sei se esse episódio será superado. Parece que ele treinou nesse treino que houve, não trocou uma palavra com o Sampaoli, pelo menos é o que falam nas redes sociais e nas coberturas. Então eu acho que esse cristal aí já foi quebrado. Vai ser muito difícil reatar a relação com o Sampaoli, eu acho. Eu lá atrás eu falava, né? Lembra bem lá atrás que tive a proposta do Palmeiras, 20 milhões para ele. Eu digo, se eu sou o Pedro, eu chuto o balde. Os grandes jogadores têm que estar jogando. Mas dessa vez não. Eu acho que se não tiver proposta, o Pedro tem que ficar porque ele tá tendo tempo para jogar. E o Flamengo tá ganhando tudo, ele renovou. E não é nenhum Só menino. pode estar de sacanagem. Eu acho que você faz de sacanagem. É sério. Você só Pedro é faz. ruim? Não é ruim. Mas agora que o cara tá num clima infernal lá dentro, você fala, agora eu acho que o Pedro tem que ficar. Agora, realmente, agora o Pedro Tem alguma coisa confusa. Ele só pode estar de sacanagem. Bota na carinha dele. Bota na cara de pau dele, pelo amor de Deus. Agora que o cara. O Pedro não vai, fica. Esse é o momento. Ó, turbulência aí, buscar lugar pode. Os caras vão ganhar tudo. Ele vem agora. Cada peste é ganhar tudo. Flávio, ele há pouco tempo falou, o Pedro tem que arrumar um tumulto e sair. Agora que o Pedro tá num clima Toma lá. áudio, o Pedro toma. Cada tá pra ganhar tudo. Se o Pedro não arrumar o tumulto, eles vão ganhar tudo, velho. Aí agora você acha que o Pedro tem que ficar. Arrumou o tumulto. Agora fica, você- Pedro, fica e não começa com o homem, briga lá. Chama 8 pra um lado, outro pro outro. O Flamengo foi Flamengo vai ganhar estratégico. tudo, velho. Que Quando o Flamengo doideira. tira o Pedro no primeiro jogo contra o Olímpia, no Maracanã, não chega a prejudicar o clube, que você precisa tomar cuidado. Há um limite entre você punir o jogador e punir o clube, né? Dependendo do jogador que você tira, tipo assim, fosse com a Arrascaeta, acessar com a Arrascaeta do jogo, complicado, né? Que raio de punição é? Você pune o clube? Mas aí, no caso, acho que é compatível, você dá uma punição, você registra que você puniu, 5%, não vai abalar, não vai para a fila do, como você fala, mas é fila do seguro-desemprego, também tudo certinho, marcou, né, mostrou uma autoridade. Isso. E cumpriu, fez certo, dessa vez fez certo. Sem exagerar, e ao mesmo tempo vai esperar o tempo vai ajeitando as coisas. Acho que vai ficar, a menos que apareça realmente alguma coisa interessante, que parece pouco provável nesse momento. Acho que o Pedro vai acabar ficando por lá mesmo e tá tudo bem. Daqui a pouco as coisas se realinham. Acho que a postura da direção do Flamengo, pode ser que a gente depois mude de opinião vendo isso, mas no primeiro momento acho que o Flamengo está agindo certinho, na dose certa, da maneira correta e sem atrapalhar o time. Eu acho também que tá ficando insustentável, tá? Acho que tá ficando insustentável a situação do Pedro no Flamengo. Ah, você trouxe aqui de primeira mão que tinha 25 milhões, né? O empresário dele falou pra você, né? Sim. 25 milhões de euros. Se tiver mesmo. Se confirmar a proposta, Cara, na minha opinião, isso aí o Pedro tem que ficar, tá? Eu no lugar do Pedro, talvez eu saísse. Talvez, porque de fato, pô, fiz tudo que eu fiz ano passado e eu sempre vou ser banco pro Gabigol, é sério isso? Um jogador do meu nível, eu vou ficar me contentando com banco, entendeu? Eu quero jogar, então talvez no lugar do Pedro eu de fato saísse pra jogar em outro time, lá fora, tanto faz. Mas, cara, falando agora como torcedor, eu espero que o Pedro fique, que eu acho que ele vai ter mais tempo em campo, que ele vai ter mais minutagem. E pra mim, cara, isso aí tudo que tá saindo, eu acho que ele e o Sampaoli vão conversar, vão se dar bem. Aos poucos as coisas vão se acertando. Eu acredito nisso. A situação do Pedro e Flamengo hoje, você já vai falar sobre isso, Vene? Antes a gente vai chamar um VTzinho do Flamengo e na volta eu queria que você explicasse. Cadê o VT do Flamengo?
O clima no treino foi aparentemente tranquilo. Pedro esteve com o restante do elenco e não demonstrou insatisfação. E ainda deu um sorriso para Thiago Maia. O jogador não tinha ido ao ninho na última segunda, alegando desconforto no rosto, e após conversa com a diretoria, o camisa 9 retomou as atividades junto com a equipe. Com o atacante de volta, o Flamengo intensifica os treinos focado no duelo contra o Olímpia. Quem também participou dos exercícios foi o zagueiro Davi Luiz. Já recuperado das dores no joelho, o camisa 23 participou dos 2 treinos desta semana e pode pintar no campo na quinta. Quem também apareceu para dar esperança para o rubro-negro foi Ayrton Lucas. Ele está em transição física depois de sentir dores no joelho esquerdo. Que bom, né? Que bom, que bom. Flamengo e Olímpia já se enfrentaram em 2021 pelas quartas de final da Libertadores. Na ocasião, o rubro-negro goleou nas 2 partidas e se classificou para as semifinais da competição continental. O time tem mais um treino nesta quarta antes do jogo contra os paraguaios no Maracanã. Com foco na recuperação do elenco, o Flamengo quer ir com força máxima para sair na frente do placar. Vene, me conta essa situação do Pedro. Me conta o que está acontecendo com o Pedro. Só uma correção no VT aí, que a Alcilene acabou dizendo que ele não demonstrou nenhuma insatisfação, muito pelo contrário. Ele vem demonstrando muita insatisfação. Inclusive, a informação que eu tenho é que a relação Pedro e comissão técnica do São Paulo, inclusive a relação com o próprio treinador, não tem mais relação, eles não estão mais se falando. A ideia do Pedro é não jogar mais com a camisa do Flamengo se o São Paulo continuar no comando da equipe. A questão é, muita gente vai me perguntar, beleza, ele não quer mais jogar, mas tem proposta para sair? Não, não tem. Inclusive, informação nossa, drone nosso, é que o Pedro ele foi retirado da lista de relacionados pela diretoria do Flamengo para pegar o Olímpia nessa quinta-feira e também recebeu uma multa pelo ato de disciplina no último sábado, quando ele se recusou a aquecer durante a partida, quando o Pablo Fernandes, então preparador físico, pediu para ele continuar o trabalho de aquecimento e ele se recusou. Então a diretoria decidiu punir o Pedro, tirando ele do jogo contra o Olímpia e também aplicando uma multa de 10% no salário CLT, que é o salário que ele recebe na carteira assinada. Porque o jogador, como muita gente não sabe, o jogador recebe uma parte no salário CLT e uma parte de direito de imagem. E os 10% da multa é em cima do salário CLT. Então, em cima disso, a relação Pedro e São Paulo, horrível, péssima, é assim que a gente pode classificar. Pedro não encarou o Olímpia por decisão da diretoria, não foi uma decisão do jogador, isso tem que ser ressaltado, e também o jogador foi multado. E aí muita gente vai me perguntar, e agora, Vene, o que vai acontecer? É esperar, porque no próximo final de semana, quando o Flamengo pega o Cuiabá, o Gabigol está suspenso e, teoricamente, o Pedro é o substituto imediato do camisa 10 do Flamengo. Então agora é esperar para ver se no final de semana ele será utilizado ou não. Mas a relação do Pedro com a comissão técnica do São Paulo está horrível. Eles não se falaram quando o Pedro se reapresentou, não tem uma relação mais. Muito pelo contrário, eles não estão nem se falando. Então, eu arrisco a dizer que o Pedro pode dizer adeus ao Flamengo em breve. Ô Pedrosa, que situação, né? E a gente estava falando ontem, ou anteontem aqui nesse programa, em relação ao que o Pedro já fez pelo Flamengo e ao que o Flamengo já fez pelo Pedro também, né? Foi sempre uma relação muito respeitosa de ambas as partes e uma relação em que o Pedro sempre mostrou que queria jogar com a camisa do Flamengo. Quando o Brasil todo perguntava, poxa Pedro, você tem futebol em ano de Copa do Mundo? Para ser titular em vários times no Brasil, você escolhe ser banco do Gabigol, e aí por uma questão do destino, o Dorival chega e consegue encaixar ali com o Gabigol. Mas até então, ele era banco no ano de Copa. E ele estava sendo banco e ok. Então, assim, havia esse questionamento total para as pessoas em relação ao Pedro. E a gente via que o que ele queria mesmo era estar ali no Flamengo. E, assim, terminar desse jeito, não sei se terminou já, mas se ele não quer continuar triste, no São Paulo, é triste. alguém vai ter que sair. E eu não sei quem que ganha esse cabo de guerra. Primeiro, Pedrosa, quem você acha que ganha, né? Se já há esse posicionamento em relação ao Pedro e ao Sampaoli. E segundo, que pena ser desse jeito, né? Já ganhou, Fernanda. Isso aí tá muito claro. Eu entendo que cada um tá buscando o melhor para os objetivos pessoais. E no caso do Flamengo, o Flamengo está pensando no próprio Flamengo. O Sampaoli é um cara que, repito aqui, como eu já falei no programa, ele recuperou a confiança de que o Flamengo poderia conquistar algum título dentro de 2023. E aí o Flamengo, desde o primeiro momento que aconteceu o episódio,
Eu entendo, até pelas informações que o Benê trouxe, que o Flamengo pensou em manter o Sampaoli. Demitiu o Pablo com toda a razão e manteve o Sampaoli por quê? Porque o Flamengo está pensando nos objetivos do Flamengo. Você trocar de treinador num momento como esse prejudica o trabalho do Flamengo em reta de final de temporada. Então, assim, cabo de guerra entre o treinador e um jogador, tá muito claro que a diretoria do Flamengo escolhe o Sampaoli. E aí, como a gente falou aqui ontem, o Pedro tá escolhendo o que é melhor para ele. Ele não se sente mais confortável nesse ambiente e é completamente entendível o Pedro não se sentir confortável com tudo que aconteceu. Talvez ele esteja se sentindo também com falta de respaldo pelo que aconteceu e ele já vinha com queixas antes, que foi uma coisa que ele mesmo deixou claro no próprio texto dele. Então assim, Fernanda, é o Flamengo pensando no melhor, no caso, na figura da diretoria, em manter o treinador e conseguir conquistar as coisas que tem que conquistar em 2023 e o Pedro pensando no melhor na carreira dele. Eu vou ser sincero, Fernanda, lamento muito, porque o Pedro é um ídolo da história do Flamengo. Porém, pro Pedro, a melhor coisa, se ele tá se sentindo assim, é ele seguir a vida dele. Ô, Fernanda, para contextualizar ainda mais essa história aí... E como segue, Benê? Para contextualizar essa história, é o seguinte, o Pedro também mostrou insatisfação porque o filho do Fernandes, que foi demitido por ter dado um soco no atacante, o filho dele também trabalha na comissão técnica do São Paulo. E o filho foi mantido. O Pedro esperava que o filho também saísse, o que eu também compreendo, Pedro. Imagina só, o pai me deu um soco, mas o filho continua ali no dia a dia. Como é que eu vou ter uma relação com esse cara? E, obviamente, o filho está fechado com o pai em determinado momento. Embora todo mundo ache, todo mundo tenha certeza que o pai errou, o Pablo Fernandes errou. A agressão não se justifica em hipótese alguma. Mas a relação, como é que o Pedro vai ter relação com esses profissionais? Não tem mais relação. E outro ponto também, os jogadores do Flamengo esperavam que o Pedro fosse pedir desculpa ao elenco pelo ato de disciplina, algo que também não aconteceu. O Pedro também não reuniu os companheiros para pedir desculpa pelo ato de disciplina, algo que já aconteceu no passado recente. Quando era o Jorge Jesus, isso acontecia bastante nos bastidores. Gabigol, eventualmente, tinha um problema ali, mas aí o Gabigol ia lá, reunia todo mundo e pedia desculpa. Estou dando um exemplo porque isso aconteceu com o Jorge Jesus. Agora, com o Pedro, isso não aconteceu. Então, assim, em suma, um resumo da ópera, relação Pedro, comissão técnica e Sampaoli, não existe mais. Como é que você vai manter no dia a dia um jogador que não conversa com a comissão técnica? É muito difícil isso. Eu acho que esse ponto do filho, do pai, Pedrosa, ele abrange, se a gente fizer um entendimento que, independentemente de ser filho e pai, eu não acho justo, mas o pai deu um soco e o filho ficou. Bom, o pai deu um soco, o filho ficou, o filho é profissional, o filho não socou ninguém, ele não pode ser punido pelo que o pai dele fez, assim, eu não acho isso legal. Mas a gente sabe que é muito além de questão pai e filho, é de ser uma comissão do Sampaoli. Não é só o filho, todas aquelas pessoas são uma rede de apoio, são uma rede de trabalho de um cara que foi o agressor dele. Então eu entendo que há um incômodo em relação ao Pedro, não só ao filho, mas como a todos, né, Pedrosa? Cômodo traumático, tá, Fernanda? Porque toda vez que o Pedro olhar pro filho do Pablo, ele vai lembrar do que aconteceu. E isso é muito ruim. Você tomar um soco na cara no seu ambiente de trabalho, gente, isso é muito grave. Isso é muito sério. Então, assim, pro Pedro tomar a decisão de querer sair do Flamengo, onde ele já mostrou várias vezes que ele queria ficar, mesmo sendo reserva em outros momentos, é porque o negócio foi muito grave. E repito, eu acho que é totalmente entendível o Pedro não querer mais trabalhar em um ambiente que ele se sentiu agredido. E como ele mesmo disse, é agredido psicologicamente e agredido fisicamente. Então, pra mim, toda vez que o Pedro chegar no Ninho do Urubu de manhã, ele vai olhar pro filho do Pablo, ou até pro próprio Sampaoli, e infelizmente ele vai lembrar da cena, que é terrível para um trabalhador, por mais que ele tenha cometido ato de disciplina, não justifica ele ter tomado um soco na cara. De fato. Então é muito mais uma questão traumática, e jogador que não está se sentindo bem no ambiente não rende. Jogador sem confiança não rende. Bom, rapaziada, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Cara, notícias muito tristes, notícias que eu não gostaria de estar trazendo aqui. De fato, principalmente como um torcedor do Flamengo, não gostaria. Espero, tenho um pouquinho de esperança de que tudo isso se resolva, de que o Pedro fique no Flamengo, de que ele vai ter mais tempo em campo, vai ter mais minutagem, que ele e o Sampaoli vão criar uma boa relação ali novamente, que vai dar tudo certo no final, né? No fim da história vai dar tudo certo e que o Pedro vai seguir no Flamengo. De fato, eu tenho
tenho essa esperança. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal Gui Futebol, garanto que você vai gostar. Bom, é isso, esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto, abraço aí em todo mundo e fui!